Se você caiu nesse vídeo, muito provavelmente é porque a sua meditação, você deve estar tendo dificuldades para poder estar meditando, para poder estar orando. O que que é... Mas antes de tudo, queria me apresentar para vocês. Eu me chamo Alan, meu vulgo é Jovem Yogi e é uma honra para mim estar aqui trazendo esse tipo de conteúdo sagrado para você, que é com base em todas as experiências que eu tive de autoconhecimento, dor. E gostaria de estar aqui para passar algo que eu sei que pode estar ajudando você. Tá? Então, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo para que esse conteúdo chegue em mais pessoas possam ver esse conteúdo. E bora lá. Se você caiu nesse vídeo, muito provavelmente você deve estar tendo dificuldade para orar, para meditar. E quando eu falo oração, cara, eu não quero falar aqui de oração ou de meditação e abordando formas que é comumente usada por aí, porque eu não sou um cara religioso, eu sou um cara humanista, espiritualista, natural, autodidata. Não tenho caixinha nenhuma, não me coloco em caixinha nenhuma. E é isso. Esse sou eu. Tá, então percebe que a palavra oração e a palavra meditação, elas são semelhantes. Oração, meditação, ambas terminam com a frase, com a palavra ação. Então, quando às vezes a gente vê ali alguém orando e meditando, embora a pessoa esteja ali muitas vezes parada fisicamente, não significa que ela esteja parada, inerte, mesmo estando parada fisicamente. Mas ela tá ali, cara. Ação constante, mesmo parada. Uma ação constante está acontecendo dentro dela. E é dessa ação que surge a oração, a meditação. E eu quero explicar isso para você. E por que você está tendo dificuldade de poder estar a sentir essas. Mas como assim, Alan? Como assim? Ação? É isso que eu quero te explicar para você. Quando eu falo ação, eu não quero dizer qualquer tipo de ação. Porque você pode se sentar aqui, cara, e ficar pensando um monte de coisa. É uma ação. Quando você senta para orar. Quando você senta para orar, para meditar, e você vê todos aqueles pensamentos, é uma ação, mas uma ação psicológica. E a meditação ela só acontece. Ou melhor, por que essa ação psicológica fica acontecendo compulsivamente e você tem dificuldade para orar? Essa ação psicológica ela acontece compulsivamente porque não existe um equilíbrio, não existe um alinhamento entre o seu corpo, a sua mente, as suas emoções e as suas energias. No yoga, eles dizem que para você funcionar da forma mais radiante possível, da forma mais bela possível, exercendo toda a sua potência, esses corpos, camadas ou revestimentos, que assim eles dizem, que compõem o ser humano que é você, que é o seu corpo, a sua mente, as suas emoções e suas energias, precisam estar alinhadas. Então, quando você senta para orar e toda aquela enxurrada de pensamentos começam a acontecer, isso significa que muito provavelmente o seu corpo, as suas emoções e as suas energias estão desalinhadas. E como consequência você tem dificuldade para orar ou você nem ora, você nem medita. Você tenta, né? Você tenta fazer isso. E não é para tentar, não é, e oração também não é algo para tentar. É simplesmente algo que a gente permite. Como assim, Alan? Vou te explicar. A meditação e a oração, como o próprio nome já diz,
ação, que eu já expliquei no começo do vídeo, uma pessoa pode estar parada, mas está em constantemente ação internamente. Mas estar em constante ação internamente, isso acontece como consequência. Quando você alinha o seu corpo, a sua mente, as suas emoções e as suas energias, surge uma ação. E é dessa ação que surge a meditação. Então, quando você começa a alinhar o seu corpo, a sua mente, suas emoções e as suas energias, começa a surgir um alinhamento em você internamente. E você começa a sentir isso, você começa a ver isso. E daí você permite essa ação acontecer conscientemente. E aí você ora, e aí você entrega, e aí você medita. Então, quando você alinha o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, as suas energias, a meditação ela acontece. A meditação não é algo que você, a oração não é algo que você força, é algo que você se alinha. Você se alinha e então ela acontece. E você permite que ela aconteça, inclusive. Não porque você forçou alguma coisa, mas porque você começou a se alinhar internamente. Tá? Então, se você está tendo dificuldade para orar, para meditar, talvez você precise estar trabalhando essas questões internamente, cara. Saindo um pouco mais da sua mente, começando a trabalhar mais o seu corpo no dia a dia. Movimenta mais o seu corpo, faz uma flexão, faz uma academia, vai correr, vai caminhar, entre em contato com o seu corpo. Porque quando você entra em contato com o seu corpo, você está entrando em contato com as suas energias corporais, os seus chakras. Você precisa ter contato com o seu corpo. Isso é o básico, isso é o primordial. Você precisa ter contato com o seu corpo. A gente precisa ter contato com o nosso corpo. E daí, corpo alinhado. O corpo começa a se alinhar. O corpo começa a ficar presente. Você começa a sentir a presença do corpo. Aí você começa a relaxar a sua mente nessa presença. Aí, consecutivamente, as suas energias vão se alinhando nessa presença. As suas emoções vão se alinhando nessa presença. E você vai permitindo, e você vai permitindo. E aí surge a meditação. E aí surge a oração. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Espero que tenha chegado esse vídeo nas pessoas certas. Pessoal, Deus abençoe. Continuem na meditação. E que esse é o caminho. Meditação, oração.